ao Medicina de Alta Performance Podcast, mais conhecido também como MAP Podcast. E aqui a gente vai discutir medicina, vai discutir temas relevantes em saúde, sem nenhum tipo de preconceito, ali do caso clínico do dia a dia do consultório, a meta-análise do suplemento, a cirurgia mais radical, sempre baseado em evidências e sempre criticando quando for necessário também, apoiando quando for necessário. E hoje o tema é saúde da mulher, né? A gente não poderia deixar de fazer um podcast sem esse tema. E a gente vai aqui falar sobre muitas coisas relacionadas à menopausa, à reposição hormonal, a como fazer ali o screening, a prevenção ou o diagnóstico precoce dos cânceres mais comuns. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui geral sobre saúde da mulher. E quando eu falo a gente, eu digo aqui que eu tô aqui com o meu irmão, patrão, sócio, amigo e que inventou essa história de podcast aqui comigo, o doutor Diogo Viana. E aí, meu amigo, tudo tranquilo? Tudo bem, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês, gente. Hoje é um assunto que eu gosto muito, né? Da saúde da mulher. E a gente está aqui com a nossa colega, amiga, a melhor ginecologista da Barra da Tijuca. Não falo isso para todo mundo, é ginecologista de todas as minhas pacientes. Ginecologista da minha esposa, da minha sogra. Doutora Priscila Souza, ginecologista e mastologista. E nada melhor, né? Ninguém melhor do que ela para falar exatamente sobre esses temas polêmicos, né? De saúde da mulher, menopausa, reposição hormonal. O assunto de câncer de mama, que é um assunto muito sensível na vida da mulher, né? Eu converso muito com a Pri, a gente sempre fala isso. Falta, às vezes, um pouco de empatia do homem ao encarar essa doença, que é uma doença de cunho tão feminino e tão emocional. E a Pri sabe conduzir isso com muita maestria, levar esse diagnóstico ruim, transformar isso de uma forma assertiva e quebrar alguns paradigmas relacionados ao câncer de mama, que hoje nem é tão maléfico assim como a gente pensava. A gente consegue conviver, consegue tratar o tratamento precoce. E é um prazer ter você aqui com a gente, Pri. É um prazer estar falando desse tema e eu acho que nada melhor do que esse tema para trazer a novidade do nosso podcast, né? O tema da saúde da mulher, tema do nosso MAP. A gente vai para a nossa segunda edição do Saúde da Mulher. A 5ª edição do MAP vai ser sobre saúde da mulher. E a gente está aqui para isso, né? Para trazer informação, ciência e um pouquinho de polêmica. E também para... Descontrair. Descontrair, né? Porque acho que falta um pouco isso, né? A gente Sim, aprender e descontrair. Aberta, né? Eu acho que isso aqui serve para todo mundo. É para o médico que está passando, zapeando aí, vendo. E para o paciente leigo também poder aprender, né? A gente passa muita informação que às vezes a informação ela não é passada de forma correta. E é o que eu insisto muito na hora de passar nas aulas e passar a informação para os pacientes. A desinformação, o telefone sem fio, ele cria lacunas de conhecimento e o que chega na reta final do paciente é uma informação truncada e confusa. E a gente vai desmistificar muitas dessas informações aqui. Eu já vou aproveitar e, primeiro, Priscila, você está bem? Está confortável? Está na boa? Obrigada pelo convite. Assim, tá, né, tranquila para falar sobre tudo? Vai aguentar ali as pancadas das polêmicas? Acho que vou. Tranquilo, né? A gente não vai fazer isso não. Eu já quero te fazer uma pergunta de cara, assim. Acho que sem dúvida nenhuma, o tema que está em destaque há alguns anos é a menopausa, né? E principalmente, claro que a gente vai falar sobre o tratamento da menopausa, se é que existe algum tratamento. E eu queria te perguntar, assim, primeiro, o que é a menopausa? Para a pessoa que está vendo isso aqui, para a mulher, ou para o médico que é não especialista, o que é menopausa, o que é climatério? Como é que a gente faz esse diagnóstico mesmo? Então, na verdade, hoje, meu público feminino do consultório é a mulher na menopausa, 40 a mais. Menopausa é uma data de aniversário que a gente sempre fala, né? Quando a mulher completa 1 ano inteirinho sem menstruar. Então, é só uma data. Mas o mais importante era entender que todo esse processo antes, principalmente, que a gente chama de perimenopausa, que pode durar até 10 anos. Então, esse que é o caos, né? Aí que começa de verdade a montanha-russa, ali a partir dos 40 anos, que o ovário começa a falhar de pouquinho em pouquinho e ela começa a apresentar todos os sintomas. Então, entrar na menopausa é aniversário, 1 ano sem menstruar. Dali para frente, na verdade, é o caminho mais fácil em relação ao tratamento. O caos mesmo para a paciente e para a gente como ginecologista, para conduzir a reposição, é entre 40 e 50 anos, que é quando ela tem que, de fato, procurar ajuda, orientação, e os médicos têm que saber acolher. E o mais importante é que, nesse momento,
exame de sangue não serve para nada. Boa, Pri. É isso. Nada. Graças a Deus, cara. Mas fala a gente aí. tem que escutar a paciente. Ela traz todos os sintomas ali na sua cara, em qual fase que ela está, da perimenopausa, qual hormônio abordar nesse momento, só a progesterona, estrogênio, os dois. O que a gente vai fazer? Só sintoma, conversando ali, queixa clínica da paciente. E Não quais são os interessa. mais comuns, assim? Os sintomas mais comuns ali do perimenopausa, né? Isso. Que é exatamente a fase mais complicada. Isso é muito legal que você falou, assim, né? Tipo assim, pô, a menopausa é uma data de aniversário, parou de menstruar por 1 ano, dali pra frente Mais fácil. é mais, Tá é mais resolvido. tranquilo de exatamente. conduzir, porque o diagnóstico tá feito, né? E aí eu acho que tem Nem as... pro diagnóstico está feito, cara. É porque não há uma influência, uma convergência da produção endógena de outros Sim. hormônios. Não E é um isso caos. gera muito confundimento de vários médicos, né, Pri? O médico tradicional, ele fala que ele só começa a reposição quando a mulher parar de menstruar depois de 1 ano ou quando vê uma alteração laboratorial no exame de sangue. Só que não é isso que a gente vê, por um motivo muito simples. Primeiro, a característica de produção hormonal da mulher é cíclica. Então, se você faz o exame de sangue, é uma fotografia de um filme. Você pode dar a sorte de, naquele momento, o FSH e o LH estarem altos. Difícil. Mas é muito difícil de acontecer. E aí você tem que adestrar o teu ouvido, que a gente aprende na nossa faculdade de medicina, anos, uma boa anamnese e um bom exame físico. Entender que depois dos 40 a mais, o crivo de ouvir a queixa clínica, e você ouvir uma queixa de fogacho, cansaço, alteração de padrão de distribuição de gordura, insônia, flutuação de humor, ressecamento vaginal, você tem que pensar nos hormônios para fazer a reposição adequada da mulher. E esse é um ponto que muitas mulheres ficam sem tratamento por conta dessa falta de conhecimento do que é climatério e o que é menopausa. Agora, uma pergunta, assim, né, de médico clínico, que eu acho que todo médico tem um pouco essa dúvida, né? Eu acho que, assim, quando você fala em fogacho, aqueles calorões, fica muito caracterizado. Até o ressecamento vaginal também, eu acho que também fica caracterizado. Sim. Mas você falou de alterações do humor, questões ligadas ao sono, dificuldade com peso e etc e tal. Não tem valor nesse momento, nenhum exame é ali mesmo de característica clínica e vale, de repente, se não tiver nenhuma contraindicação que a gente vai falar, uma prova terapêutica, é mais por aí mesmo, né? 100%. Exatamente. Nesse momento ela está conversando com você, mostrando todos os sintomas, está tudo estampado na sua cara. Se o ovário dela está funcionando todo mês ali sem ovulação, então só tem estrogênio, você vai tratar de uma maneira X. Quando ela começar a falhar já no período menstrual, então tem uma alteração no padrão menstrual, de fluxo, de cólica, de tudo. E aí esse outro momento que de fato o ovário está no liga e desliga da tomada, é que aí entra um outro tratamento. Só que a maioria dos médicos não sabem disso. Esse que é o grande X da questão, né? Qual o momento começar cada hormônio, qual fase que ela está da perimenopausa. É o caos. E antes de falar, assim, enfim, né? Quando começar, ir um pouquinho mais a fundo nisso, o Diogo falou uma coisa muito interessante aqui. Ele falou assim, o médico tradicional começa a repor depois da menopausa. Aí eu me estranhei. Eu falei, ó, que médico é esse que repõe? Que isso aí é um negócio que ainda é uma polêmica danada. E eu queria, assim, que vocês falassem um pouquinho da história dessa polêmica, porque teve o tal do WHI e seria legal explicar isso, explicar que tem um motivo para ter polêmica. E mais ainda, né? As pessoas que estão na menopausa agora viveram ali a era onde a reposição hormonal era demonizada, era ligada ali a câncer de mama, etc. Tal, que tem a ver, né, com essa espécie de consenso, quase um manifesto anti-reposição, que é o WHI. E aí, explica historicamente um pouquinho por que tem tanto preconceito. Eu acho que vale a pena, antes de entrar ali nas indicações e contraindicações. É primeiro entender o que é o WHI, né? O WHI foi o maior estudo populacional sobre reposição hormonal na mulher. É um estudo comandado pela Human Health Initiative, com 27.500 mulheres. Um estudo multicêntrico, 40 centros americanos participaram. Ele tinha como 3 grandes objetivos: a avaliação da incidência de câncer coloretal, numa dieta com baixa ingestão de gordura, a avaliação da massa óssea, a reposição de vitamina D e a segurança clínica da reposição hormonal.
Por ser um estudo multicêntrico, ele já começa no primeiro erro, a escolha inadequada do hormônio. Como é um estudo multicêntrico, eles optaram por baratear o custo, né? Então eles fizeram o uso de hormônios sintéticos e escolheram 2 hormônios péssimos. A medroxprogesterona e o conjugado equino, né? Os estrógenos conjugados, estriol, estrona e estradiol via oral. E por conta dessa escolha, todo o resultado ele se tornou invalidado, porque a gente tem a escolha de uma progestina que é muito sensível e aumenta a chance isolada de câncer de mama, e um estrógeno que via oral ele é sintático, ele aumenta a chance de trombose por conta da via. O grande problema foi o estardalhaço. O estudo ele tinha 10 anos para terminar, e com 5 anos ele foi interrompido. Ele foi interrompido e publicado no New England. Só que antes dele ser publicado no New England, foi liberado na CNN, na BBC e vazou a informação. E vazou a informação na grande mídia dizendo reposição hormonal causa câncer, reposição hormonal causa infarto. E a grande mídia assumiu isso como uma realidade e antes mesmo de você ver o resultado do estudo e criticar, já virou uma verdade absoluta. E ao virar verdade absoluta, é igual aquele filme A Espera do Milagre, né? O cara já foi julgado, condenado e morto sem direito à resposta. O ator principal, né? O personagem principal do Espera do Milagre é um negro gigante, forte, que foi encontrado do lado de 2 crianças que tinham sido mortas e estupradas. Ele foi julgado, condenado e morto e não teve direito de se defender. A mesma coisa aconteceu com o WHI. As reanálises subsequentes do WHI mostraram para a gente que houveram outros erros de escolha de paciente, da janela terapêutica, a escolha do grupo de pacientes. Então, uma série de erros foram atribuídos e os erros mais frequentes do WHI são a escolha dos hormônios, a via de utilização dos hormônios e a escolha das mulheres. 70% das mulheres tinham mais de 60 anos, ou seja, elas estavam fora do conceito da janela terapêutica, que é a janela de segurança para a reposição sem que aumente o risco cardiovascular. Por esses 3 motivos, o estudo em si, a conclusão do estudo é totalmente invalidada. Mas o estudo ele se tornou um grupo populacional enorme para você poder reanalisar e extrair informações que são as informações mais importantes que a gente tem hoje sobre a reposição hormonal, que transformaram o que era inseguro no que é seguro. Então, a informação ela sempre foi truncada, como a gente falou. O telefone sem fio. O que foi dito lá na CNN chega no ouvido do médico que não estudou, não leu o WHI, totalmente deturpado. Reposição hormonal causa câncer, reposição hormonal causa infarto. Mas calma, não é a reposição hormonal. É a progestina utilizada, é o estrógeno utilizado, é a janela de cavalo e oral, né? Aí, mas o grande vilão, e isso a Pri ela vai poder contar pra gente com muito mais precisão em relação a câncer de mama e a menopausa, não é nem o estradiol. O vilão dessa história toda é a medroxprogesterona. Ela é a grande vilã relacionada ao câncer de mama e ela foi o que queimou o WHI. E mesmo depois de você ter várias análises subsequentes mostrando a segurança clínica da reposição hormonal, que a história não é essa, já foi queimado, já foi detonado e hoje, 20 anos depois, as mulheres ainda sofrem com as mazelas de não poder repor por conta de estigmas e de medos que não existem. O ginecologista, na maior parte das vezes, ele acaba preferindo usar tibolona e não faz a reposição hormonal. A tibolona também é uma progestina sintética, mas ela é igual à família da gestrinona, é uma 19-nortestosterona. E aí a tibolona ela não resolve 100% dos problemas, ela não faz a reposição hormonal completa, ela tem toxicidade hepática, você não trata a mulher de forma completa, mas é mais fácil porque é o que é label. O label porque é a informação que se perpetua desde antes de 2002. E é mais fácil você repetir uma informação de segurança do que você estudar e se manter atualizado. E esse é um fenômeno que acho que a gente vai ver cada vez mais, né? As bulas, que é label, vai ficar mais atrasado do que a informação. Exatamente. E não ao contrário, ali como era. Por isso eu vou te fazer um desafio aqui agora. Né? Um desafio duro. Assim, é bom de responder. O Diogo falou ali que teve 3 erros assim, né, bem notórios nesse grande estudo que meio que invalidam o estudo que queimou ali a reposição hormonal. Ele falou que o que foi usado, né, quais são os hormônios, a via, que no caso do estudo foi via oral, e o tempo, né, que provavelmente os pacientes começaram a repor muito tarde. E aí eu queria agora que você consertasse, no sentido de que, assim, o que hoje em dia a gente sabe como hormônios, né, mais comuns para serem repostos, a via que deve ser utilizado para cada um deles e ali qual é o timing de você começar
Eu vou até falar assim, depois do diagnóstico da menopausa, a gente volta para falar ali um pouquinho do climatério e tal, mas se bem que você já falou, né, que é muito mais baseado em sintoma do que enfim, em algum diagnóstico ali de data de aniversário, como você chamou. Dá para fazer esse resumo ou é impossível? Eu estou falando como um médico que gosta do assunto e que tem 2 especialistas aqui na minha frente, né? Então, se eu também estiver fazendo pergunta muito burra, assim, você fala, tá? Não, Eu falo para você, pode deixar. Tranquilo. Eu falo, cala a boca, burro. Mas é que não tem muito segredo, foi o que o Diogo falou, né? As pessoas trazem ainda muito medo, muito tabu, mas a reposição é estrogênio, progesterona. Progesterona, a gente sabe que ainda tem uma ideia meio errada de só fazer quando a mulher está em útero, mas não, a gente tem outros benefícios também da progesterona. Mas estradiol mais seguro, estradiol isomolecular, bioidêntico, né, que todo mundo conhece, em forma de gel. Fugir sempre da via oral que possível. Ponto. Esse é o fator mais comum em relação ao estrogênio da gente pensar. Em relação à progesterona micronizada, isomolecular, bioidêntica, via oral. Se a paciente não tolerar a via oral por qualquer efeito colateral, via vaginal. Via gel, nunca. Então, eu sempre falo pro Diogo, vou botar isso no outdoor. Progesterona, via gel, não, por favor, não protege. E quando a gente pensa na progesterona, a ideia é sempre proteger do estradiol, que pode estimular nosso endométrio, aumentar o risco de câncer de endométrio de fato. Então, esse é o objetivo número 1 da progesterona sempre. E só que, quando a gente faz via gel, não existe essa proteção. Não tem nenhum grande estudo que prove isso. Então, a gente só tem a via oral e via vaginal. Ou então, Dilmirena, né? Que seria uma progestina maravilhosa. Eu adoro na minha prática, de botar ali o DIL. Já faz a contracepção da mulher na perimenopausa que está no menstrua, não menstrua, pode engravidar, não pode. E já serve como reposição hormonal depois, quando você for começar o estrogênio propriamente dito. E aí, em relação ao tempo, né? Foi o que eu falei. Perimenopausa é o caos, é a montanha-russa, de fato, que elas começam todos os sintomas. Começar nesse momento, né? E qual é o tempo máximo que você pode esperar para começar? 10 anos da última menstruação. Ponto. Nesse tempo de 10 anos, você pode começar em quase todas as pacientes. Porque contraindicação, de fato, que a gente morre de medo. Ah, minha avó teve câncer de mama, minha tia teve câncer de mama. Isso não é contraindicação nenhuma. Então, o que a gente precisa entender é que existem contraindicações certas que a gente tem que respeitar. E não falar que não pode, porque é fácil para o médico, né, falar que não pode. E dá trabalho repor a paciente. Dá trabalho pra caramba. Principalmente na perimenopausa, que é aquela montanha-russa, que a gente faz um pouco e aí ela sangra e é irregular e ela volta e reclama. Dá trabalho, mas dá bom sempre, né? Isso que ser médico é fácil, né? Não é fácil. É assumir responsabilidades. E esse dá bom, né? Assim, e é legal falar isso, porque a gente está falando basicamente, até agora, em qualidade de vida, né? Então, bem-estar. Mas assim, a reposição hormonal é muito mais do que isso, né? Assim, ela pode prevenir, muitas vezes, ali eventos graves, como uma queda que leva à hospitalização e morte. E aí eu queria, Diogo, se você pudesse falar um pouquinho disso, assim, dos benefícios extra melhora dos sintomas, né? Assim, para quem é a reposição hormonal? Assim, para quem é mesmo? Para quem... Eu não vou te colocar nessa roubada, mas assim... já começa a ficar, na sua opinião, mais perto da má prática de não repor. Mas você sabe que por mim não tem roubada nenhuma. Eu gosto dessas polêmicas mesmo. Mas é má prática a não reposição. A não reposição é nível 1A de evidência. E tudo que é nível 1A de evidência que o médico não faz é considerado uma prática médica. O nível 1A de evidência é quando você é respaldado por revisão sistemática, meta-análise, é topo de pirâmide, já foi revisado por pares e é um conceito. Não fazer isso é uma prática médica. E isso, infelizmente, é o que acontece. A mulher que não recebe o tratamento adequado na reposição hormonal, ela tende a piorar, além da qualidade de vida, como a Pri falou, que é o principal objetivo inicial, é fazer com que essa mulher que ainda está ativa, com 50 anos, é CEO de uma empresa, que ela tem um declínio cognitivo, ela prejudica o trabalho, ela volta a se tornar produtiva, você mexe na pirâmide econômica de um país, na pirâmide econômica de uma família, mas principalmente você evita complicações a longo prazo.
A ausência da reposição do estradiol cronicamente leva à sarcopenia. E a principal causa de perda de massa muscular na mulher idosa é a não realização da reposição hormonal feminina. É a falta crônica do estradiol. O estradiol é o hormônio mais importante para a regulação da massa muscular da mulher. E aí, quando você passa da janela terapêutica de segurança da reposição e você não tem mais opções e essa mulher já está sarcopênica, o que resta para você fazer para ela? Se a fase de prevenção você deixou passar. E é aí que entra o uso terapêutico dos esteroides anabolizantes. Ele é usado, ele precisa ser usado, é um nível 1A de evidência, é topo de evidência científica, ele não precisaria ser usado. Se a reposição tivesse acontecido antes, a prevenção é a melhor forma de tratamento da massa muscular. Mas depois que ela acontece, os esteroides anabolizantes foram desenvolvidos para isso, para tratamento de situações catabólicas e situações de perda patológica de massa óssea e massa muscular. E nesse momento é onde você vê o ponto final mais crítico da ausência da reposição hormonal da mulher. É a fragilidade, é a sarcopenia, é a demência e a maior chance de fratura e de mortalidade. Pouca massa muscular é um fator independente de mortalidade intra-hospitalar. Sarcopenia é uma doença com CID reconhecida em 2016, se eu não me engano, pela OMS. E hoje é um fator independente. Se você interna 2 pacientes idosos, um sarcopênico e um não sarcopênico, o sarcopênico morre mais de causa independente, só pelo fato de ter pouca massa muscular. Nenhum médico pode olhar isso e achar isso normal. Se você não interviu, se você não tem uma estratégia para melhorar, você está fazendo uma má prática médica. O único fármaco que é capaz de fazer ganhar massa muscular e você promover um anabolismo que seja efetivo, que você encurte um tempo de recuperação, são os esteroides anabolizantes. E a nandrolona é a mais utilizada hoje e é a que mais tem estudo, a decadurabolin. A oxandrolona também. Mas quando a gente fala da nandrolona na paciente idosa, ela, por ser uma progestina, ela também é uma progestina sintética, ela tem outros benefícios que trazem mais qualidade de vida para a mulher. Melhora da sensação de bem-estar, melhora da cognição, diminui dor, melhora a força muscular, ou seja, você consegue tirar aquela veninha das trevas e fazer com que ela volte a viver. E esse é o ponto mais importante. Como a gente falou, é má prática médica não reposição. A consequência disso é o resultado da má prática médica. Você empurra essa mulher para uma maior chance de mortalidade. A falta de compromisso e o medo de assumir a responsabilidade de fazer uma adequada reposição hormonal quando foi necessário ocasiona mais tardiamente, e quem não fez a reposição está colocando o dedo nisso, está sendo copartícipe dessa maior mortalidade, de uma maior chance de fragilidade e dessa velhinha poder morrer depois por conta disso, porque no momento que era oportuno ela não fez. Além disso, a falta da reposição hormonal acarreta mais chance de infecção no trato urinário, mais chance de demência por conta da sarcopenia. E durante muito tempo, a associação de demência foi tida como a perda de massa óssea. E tem vários estudos falando isso, né? Que talvez as células Henk tivessem mais alteração relacionada à piora da cognição e aos casos de demência, e não é. A gente sabe que o principal fator de risco para a demência é a perda de autonomia. E a sarcopenia, ela desenvolve a osteoporose. Então, quando a velhinha perde a capacidade de se levantar, de pedir ajuda, o declínio cognitivo e neurológico cai, ela começa a aumentar a chance de demência. Então, olha como é sensível. Você poderia ter feito o estradiol e a progesterona antes e ter evitado uma situação mais grave, onde dá mais trabalho de tratar, e uma situação crítica muito, muito mais grave. Eu acho muito interessante o jeito que você colocou. Você vê que eu fiz a pergunta ali em relação à fratura óssea, e a gente falou direto de sarcopenia, né? Porque, na verdade, é uma doença do osso e do músculo. Exatamente. Né? A osteoporose é uma doença do osso, mas que tem ali na sua gênese, principalmente, a falta da proteção, vamos dizer assim, Exato. muscular. E aí, sarcopenia é a companheira da osteoporose, e ficar fazendo só ali anti-osteoclástico ou anabolismo ósseo, né, vai praticamente, assim, deve melhorar alguma coisa, mas... Não melhora, cara. Nada, zero? Nada. Você melhora, inclusive a gente trabalha com o denosumab, mostrando que se você faz só o denosumab com anticorpo monoclonal, você diminui a chance de fratura e melhora a densidade óssea nos primeiros 4 anos. Depois o osso ele fica craquelado. Por quê? O anabolismo ósseo, existe um acoplamento das células osteoclásticas e osteoblásticas. Se você inibe a função osteoclástica, você a longo prazo diminui a função blástica e a qualidade do osso piora. E qual é a única atividade que melhora a qualidade óssea? Exercício físico. Então, o tratamento do osso, ele envolve o conhecimento da fisiologia óssea. Nenhum médico estuda fisiologia óssea. Eu garanto isso para vocês.
Nenhum médico, nem ortopedista estuda fisiologia. Se você for perguntar para ele sobre funcionamento de acoplamento, de célula Henck, de osteoblasto, osteoclástico, gera confusão. E o entendimento dessa fisiologia, ela demanda um entendimento mais importante de como eu faço para tratar. Não adianta só prescrever. Não adianta só usar denosumab, vitamina K, vitamina D, cálcio e risedronato. Músculo, né? Músculo. Precisa de músculo. O anabolismo é osteomuscular. O músculo ele gera fator de proteção, o músculo gera mais tração no músculo, mais tração no osso, mais estímulo ao blástico, e o músculo ele melhora a angiogênese óssea. E a melhora da angiogênese óssea é que melhora a estrutura do osso. E olha que ciclo ruim que pode acontecer, né? Porque imagina se eu tenho uma fratura e a pessoa, depois, mesmo que ela não tenha nenhuma complicação, né, vá para casa, fique de alta, essa pessoa não vai poder fazer atividade física, né? E aí, meu amigo, se o médico não tiver o conhecimento que, calma, esteroide anabolizante pode ser uma opção ali, além, obviamente, de fisioterapia, etc. Se ele tiver preconceito, não entender... É claro que a gente não está falando aqui de estética, a gente não está falando aqui do chip da beleza, do não sei, nada. Está falando aqui, é o seguinte, alguém que teve uma fratura, porque provavelmente não repôs ali o hormônio na fase certa, não pode fazer atividade física, que é um dos principais fatores protetores contra essa própria fratura, e que também fica impossibilitado de fazer esse exercício físico. E aí você precisa de estratégia, né? E aí fica muito difícil se você não pensar em usar esteroide anabolizante. Você não trata de forma correta, você não melhora a qualidade de vida. Essa paciente ela vai continuar acamada, ela vai demorar mais tempo para fazer a recuperação. Eu tenho vários casos, a Pri já conhece esses casos que a gente compartilha. Eu tenho paciente que teve uma queda da própria altura, fratura de arco costal e 3 fraturas de vértebras. E nenhum ortopedista quer meter a mão, porque ela é hipertensa, é diabética, é gordinha. E o que faz? Ela fica acamada. E ela acamada, o que acontece? Declínio cognitivo, piora da capacidade intelectual, piora da massa muscular e piora da massa óssea. Você não está melhorando nada, você está piorando. E aí, se você não prepara ela, se você não melhora ela, ela vai se afundando progressivamente. É nesse momento que os esteroides entram. Mesmo que seja no tratamento de uma fratura conservadora, se você não se preocupar em o que come, fazer fisioterapia, reabilitar, botar para andar, a mobilização precoce é fundamental, inclusive em paciente em CTI. Aquela história que a gente tinha antes em CTI, o paciente não mexe, não pode mexer nele. Passou. Hoje você vai em qualquer CTI, o paciente está entubado, acordado, andando. Andando porque a deambulação precoce, fazendo atividade física entubado, enquanto ele demanda um cuidado respiratório adequado, é a realidade. Então, se você não tem esse mesmo cuidado com a paciente idosa, é má prática médica também. Você não está tratando essa paciente de forma adequada. E assim, você falou, a gente discutiu um pouquinho esteroide anabolizante, em qual o papel. Acho que o estradiol, né? Falamos aqui dos benefícios ali, desde ali da melhora de fogacho, um sintoma típico da falta de estradiol, até a melhora da saúde osteomuscular. A gente pode passar ali, desde que feito no tempo certo, por um efeito de proteção cardíaca. A gente sabe que a mulher, muito por conta do estradiol, tem ali... Mas eu vou fazer pra você, cara. Não, pô, tem um risco. Deixa eu vender meu peixe aqui, né, fazer cara? pra você, cara. Tem eu um ia risco... botar o estradiol aqui pra você de... Não, pô, quem é o Jô Soares aqui sou eu, entendeu? Quem é o Jô Soares aqui sou eu. Não, as brincadeiras à parte, acho que o estradiol ali, usado em gel, né, transdérmica, como você falou, acho que ficou bem claro. Mas eu tenho uma dúvida em relação à progesterona. Eu sempre aprendi isso, assim, olha, para mulher que tem útero, você precisa associar a progesterona, porque a progesterona ajuda na proteção endometrial, apesar de aumentar um pouco o risco de câncer de mama. Mas no balanço, o risco era maior que o benefício. Se não tinha útero, a ideia era fazer o estradiol isolado, assim, né? E pensar em fazer a progesterona em casos ali isolados. Muita dificuldade para dormir, por exemplo, e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que estava na minha e está na cabeça de muitos médicos. E você falou que não é assim. Hoje em dia, numa
mulher ali sem útero, quais são os benefícios, enfim, com útero ou sem útero, quais são os benefícios, né, de fazer a progesterona e as indicações e ali, quais as reais contraindicações? Então, na verdade, até vou voltar ao tema do Joe, quando ele falou do WHI, a medroxprogesterona teve todo esse medo no passado, porque ela foi associada ao câncer de mama depois de 5 anos de uso. Então, a gente também já tem que bater nessa tecla. Mesmo a progesterona lá, a progestina ruim, só depois de 5 anos de uso. Hoje, a progesterona micronizada que a gente usa, ela não tem nenhum risco de aumento de câncer de mama. Ponto. Então, a gente já tem que tirar um medo da cabeça. Que antigamente, o paciente não tem útero, beleza, vou me livrar da progesterona, ótimo. Essa paciente aqui, ó, nunca vai ter câncer de mama por conta disso. Hoje a gente sabe que a progesterona micronizada não existe esse aumento de risco de câncer de mama associado a ela em nenhum trabalho. Então a gente tem que parar de ter medo de usá-la, porque ela tem vários outros benefícios, né? Então o efeito GABA ali que você falou do sono, relaxamento da paciente que está mais ansiosa, mais depressiva. Né? Meus pacientes que começam, elas amam, tá? Melhora muito o sono. Então, assim, tem esses benefícios clínicos. Então, eu, hoje, mesmo paciente sem útero, uso progesterona para quase todas, 99%. Uma ou outra ali que tem um efeito colateral, beleza, ela não tem útero, pode ser que a gente tire e que ela fique bem, ok, mas a grande maioria vai ter o benefício clínico da progesterona. Principalmente ali na perimenopausa, que é quando a gente começa só progesterona. E ninguém faz isso. Galera tocha anticoncepcional na paciente que está com todas as queixas de perimenopausa para poder melhorar a situação e não melhora, na verdade, né? Você só está causando um congelamento ali daquele ovário, mas os sintomas vão permanecer e vão piorar a longo prazo. Então, não tem por que ter medo da progesterona. Eu acho que esse é o ponto mais importante, deixar claro aqui hoje, né? Progesterona micronizada não aumenta o risco de câncer de mama, mesmo depois de 5 anos de uso. Pô, é bom, muito é bom saber disso, porque assim, eu vejo na minha prática médica, assim, primeiro, muito pouca reposição hormonal, muito paciente já fora da janela terapêutica e que né, tem sofrido com essas questões, o Diogo recebe... Mas o fora da janela também tem casos que a gente então, pode repor, não para todo mundo, não. Eu acho que é isso, né? Se você tem ali... É individualizado também, né? Porque essa é a regra. A regra é essa. Depois de 10 anos, você não vai dizer não, mas o teu crivo para utilização ele é maior. Você vai estratificar o risco cardiovascular, você vai ver o colesterol, você vai ver pressão, você vai ver hábito, vai ver insulina, vai ver obesidade, tabagismo. E aí você vai botar... Exatamente. E você tem calculador, inclusive da Sociedade Europeia e da American Heart, que ajuda o médico a fazer essa estratificação de risco. E aí você vê baixo risco, moderado risco, alto risco. Se é baixo risco, pode fazer reposição mesmo fora da janela terapêutica. E isso é interessante porque, na verdade, o problema do estradiol depois de 10 anos, teoricamente, seria, e na verdade, se a pessoa tiver um alto risco, seria ali uma aterotrombose, né? Embólico. Exatamente. Que aí vai soltar um pedaço de uma placa e tal, porque você devolve a motilidade para o vaso, e nessa de você devolver a motilidade para o vaso com o estradiol pode... Estabilizar ali e fazer. E aí, hoje em dia, você tem um monte de método, né, que, além das calculadoras de risco, você tem o advento da angiotomografia, enfim, que tudo é uma questão de risco-benefício. Você vai deixar aquela paciente sofrendo ali, muito fogacho, de repente, super sarcopênica, às vezes ela não quer usar ali a nandrolona, por exemplo, porque realmente existe um preconceito muito grande e tal. Então, talvez essa paciente, obviamente com ali uma conversa, seja interessante fazer, porque sério mesmo assim, né? Tô pensando aqui na minha vida de cardiologista, eu nunca vi isso. Assim, alguém que voltou a usar estradiol, eu nunca vi, nem ouvi falar, e teve ali alguma... Enfim, não é... Tudo bem que as pessoas não repõem muito, né? Depois da janela terapêutica. Então, obviamente tem um viés aí, mas eu acho que é também para não ficar esse recado de que não pode de jeito nenhum, né? Eu acho interessante. Agora, a gente estava falando aqui de câncer de mama, reposição hormonal não aumenta ali o risco de câncer de mama de forma significativa e etc. Só que eu quero aproveitar aqui e aí colocar uma coisa que eu sempre penso, e eu quero saber a tua opinião.
Isso aqui é um raciocínio bastante interessante. Na minha prática médica, eu sou muito mais agressivo com o screening. Eu não estou falando nem de pacientes da menopausa, com screening em geral, de câncer, do que os guidelines ou as recomendações. E explico. O câncer já está passando ali para a segunda causa de morte e provavelmente até 2030 passa as doenças cardiovasculares como causa de morte no mundo e aqui no Brasil acho que segue o mesmo padrão. E agora, olha só, sobre doença cardiovascular a gente sabe muito. A gente sabe que dificilmente um paciente de baixo risco vai ter um evento. A gente tem um arsenal terapêutico enorme, né, que melhora a qualidade de vida. A gente tem um monte de estudo duplo cego, randomizado, com milhares de pacientes. Então, a gente sabe fazer uma boa prevenção, né? Agora, com câncer, não necessariamente. É claro que medidas comportamentais vão diminuir a chance, mas vira e mexe, você vê por aí alguém que fazia tudo certinho e apareceu um câncer, ou câncer sólido, ou, sei lá, um linfoma, Cara, todo mundo conhece alguma história assim, né? Todo mundo conhece alguma história assim. E aí eu acho que a oportunidade de tratar tá no diagnóstico precoce. Porque uma vez que você faz um diagnóstico tardio, cara, acabou. Assim, né? A taxa de mortalidade é muito alta, se tiver metástase mais alta ainda, fora as questões relacionadas à quimioterapia, etc e tal, que são muito comuns. E, por exemplo, todo câncer de cólon, que aliás é o segundo câncer tanto em homens quanto em mulheres, em prevalência, vem de um pólipo. Nem todo pólipo gera um câncer de cólon, mas todo câncer de cólon vem do pólipo. Então faz sentido olhar para o intestino a despeito do risco ali de sedação e etc e tal. Cara, para mim faz sentido de 3 em 3 anos você olhar para o intestino. Eu acho que, por exemplo, essa é uma coisa que eu sigo, eu aperto mais. Hoje em dia, a recomendação é fazer mais do que isso. É claro que depende do que você acha ali na colonoscopia, você vai alterar ou não o seu timing ali, de como seguir o paciente. E aí, por que eu estou falando isso tudo e fazendo esse paralelo? Porque o câncer de mama é o câncer mais comum que se tem nas mulheres. Vira e mexe, você vê ali alguém que fez uma mamografia e tem ali um BIRAD, né, um score mais alto. E a gente tem muita oportunidade agora com ressonância, com mamografia, com um teste genético, com biópsia líquida, né, assim, que está começando, de fazer diagnóstico. Claro que você pesa risco e benefícios de radiação, dessas coisas todas, mas isso tudo está ficando cada vez mais tranquilo. Eu queria saber como é que você faz. Assim, eu tenho uma paciente que, sei lá, tem histórico na família de câncer de mama, né? E uma paciente que não tem histórico na família de câncer de mama. Assim. O que você faz? Assim, como é que é a sua prática, né? Porque eu acho muito importante que as pessoas pensem em tratar ou em fazer diagnóstico precoce para fazer tratamento precoce, que é a chance que a gente tem. E aí eu queria saber, assim, hoje, lá, né, por exemplo, a história lá da Angelina Jolie, que fez lá o teste genético, e eu não sei exatamente se era ligada lá ao BRCA e tal, mas ela resolveu fazer uma mastectomia antes ali de acontecer alguma coisa e tal. Então eu queria saber qual é a tua estratégia de screening e como é que você encaixa a história familiar, como é que você encaixa a genética. Eu acho interessante pro clínico, sabe? Assim, eu sou clínico e eu quero te encaminhar uma paciente no tempo para você poder tratar se ela tiver alguma coisa. O que eu devo fazer? Então,
primeiro ponto, na verdade, é estimular a paciente a conhecer suas mamas. A gente não estimula mais o autoexame, porque elas deixam de fazer o exame de imagem por conta disso. Mas ela conhecia a mama, palpou ali no banho, um nódulo, uma coisa diferente, uma área mais endurecida. Ela tem que se autoconhecer para poder trazer o problema quando palpável, né? Outra questão importante é que, infelizmente, a gente tem uma má prática médica de muitos ginecologistas que não examina a mama. Às vezes parece até meio chocante, mas eu pego o paciente que eu peço para tirar toda a roupa, ela, mas toda? Ué, mas tem a mama, né? Não é só preventivo. E realmente isso ainda acontece e é um problema. Outra questão importante é que a gente tem que entender que só 10% dos cânceres de mama são de origem genética. Então, 90% não tem nada a ver com a sua avó, com a sua mãe, com a sua tia. Então, nesses 90% que a gente tem que estar sempre atento. Fazer o exame no consultório. Eu peço ultrassonografia para todas as pacientes, mesmo adolescentes, sim. Porque nódulos não palpáveis, menores do que 1 centímetro, eu só vou pegar na ultrassonografia. Eu não vou pegar de outro jeito. Então, assim, se eu quero fazer um diagnóstico precoce numa paciente de 32 anos, de 34 anos, eu preciso ter um exame de imagem. Eu não vou conseguir palpar isso. E os cânceres de mama, quanto mais jovem a paciente é, eles tendem a ser mais agressivos. Então, quando ela conseguir se examinar, vai ter um nódulo ali de 2 centímetros, de 3 centímetros. E é exatamente isso, esse time que eu não posso perder. Outra questão importante, além do familiar, é quando a paciente traz uma história ali de minha mãe teve câncer de mama. Eu sempre falo, calma, mas vamos entender essa história. Com quantos anos ela teve câncer de mama? Ela teve câncer de mama com 75 anos, então eu não tô nem aí. Entendeu? Porque o câncer de mama, ele vai aumentar quanto mais velha a paciente for. Ele começa ali aos 40, ele aumenta progressivamente. Principalmente com tudo que você acumulou de história na sua vida. Obesidade, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo. Então, assim, tem que olhar para a história pregressa da paciente. Não é falar, não, minha mãe teve câncer de mama, então eu não posso repor. Eu tenho um exemplo em casa, Diogo sabe. Minha avó teve câncer de mama ano passado e minha mãe repõe, sem medo algum. Porque minha avó teve câncer de mama com 74 anos. Se é familiar? Não é, entendeu? Não é, foi literalmente por conta da idade dela. Então, isso é super importante. Além também de saber a idade do familiar, qual o subtipo, né? Porque a gente tem os subtipos que são mais ali das pacientes jovens, que tem uma origem familiar mais importante, e tem ali o da paciente de 50, de 60, que são os luminais, que vai acontecer pela idade. E é justamente esse que acontece na menopausa, que a gente chama de luminal A e luminal B, que são os correspondentes à reposição hormonal, né? Que todo mundo fala. Só que pensa só a logística, né? A paciente entrou ali na menopausa com 50 anos, não tem mais hormônio, estrogênio e progesterona. O subtipo de câncer de mama mais frequente são os ligados aos hormônios. Faz sentido? Faz, claro. E aí você repõe, você aumenta o risco? E antes ela não tinha esse risco, entendeu? Exatamente, é óbvio que não, né? Óbvio então, por isso que o medo não tem que existir. Sim. Porque é um câncer frequente. Em todas nós mulheres, maior risco de câncer de mama é ser mulher. Ninguém vai mudar isso dela. A gente tem que mudar hábitos de vida. Então, sedentarismo, tabagismo, obesidade aumenta em 6 vezes o risco de câncer de mama. E ninguém fala isso em lugar nenhum. E o paciente obeso é outro que eu aperto muito. Obesidade é fator de risco para quase tudo. Você pode falar todas as doenças. Mas é porque eu acho, assim, cara, câncer tem que se fazer diagnóstico precoce e prevenção. Perfeito. Você falou ali, uma paciente com 70 e poucos anos, teve um câncer de mama, provavelmente ali foram mutações acumuladas, devido assim, a estresse oxidativo, a questões relacionadas ao ambiente. E aí você pode controlar um pouco mais, né? Na prevenção. Agora, antes da menopausa, eu acho que você aperta bem, como eu acho que deve ser, o screening. Você fala assim, pelo menos um ultrassom ali para paciente. Faz diferença no prognóstico, né? Isso é uma coisa também que, para paciente de muito alto risco, eu acho que vale sempre a pena, né? Isso estudando. Pelo menos 2 métodos, porque eles são mais complementares. Exatamente, né? Então a mamografia, isso, né, Pri? a mamografia só aparece microcalcificação. Exatamente, é muito boa em fazer calcificação, mas se a mama for muito densa, não aparece nada, não vai aparecer nada. Por outro lado, o ultrassom é o contrário, né, e tal.
E às vezes pedir ressonância não é o melhor caminho. Não, não. Então, a ressonância é um problema porque virou... Paciente tem prótese, vai fazer ressonância. Não. Primeiro que é um exame extremamente desconfortável. Quem é mulher sabe, a posição do super-homem, atochada a cara ali no buraco, ninguém gosta, não adianta. Eu peço pra minha paciente, eu já falo, não me xinga enquanto você faz, não tem jeito. E a ressonância é um exame que você faz ali o contraste, que ela vai captar principalmente onde tem maior área glandular da mama. E aí vem lá uma área de captação enorme. A paciente, meu Deus, várias vezes recebo imagem da ressonância. E hoje ainda é uma prática horrível médica dentro dos exames de imagem. A paciente sai dali com o laudo e a médica fala, olha, se eu fosse você, não fazia reposição não, hein? Muito frequente. E aí a paciente, a cabeça dela fica o caos, né? Porque ela tem um exame que tem ali uma categoria 3, que não significa absolutamente nada com o olhar do mastologista, e aí ela sai do exame de imagem, a médica de lá dentro falou para ela, melhor não repor, não. Então, assim, a gente tem hoje um caos aí no sentido de rastreio adequado e o que a paciente escuta mesmo dentro do exame de imagem ou em outros consultórios médicos. Então, se todos os médicos que ela tem não seguirem a mesma linha, acabou. Coitada da cabeça dela. Isso é legal porque a ressonância não vê exatamente o que a mamografia vê, né? Que é a microcalcificação só na mamografia. Não tem como fugir. Ou a tomossíntese hoje, né? Que a gente sabe que não são todos os planos que aceitam, então a gente ainda tem um... E depende da mama, né? Exatamente, a mama densa, você tem que usar os dois. Você usa a mamografia e ultrassom. Então, você tem um leque de exame que você por isso tem que eu falo, escolher de acordo com o perfil da paciente. Por isso que eu acho que eu queria, né, meio que finalizar com 2 recados principais, eu acho que para os médicos, né? Assim, primeiro, reposição hormonal é algo indicado na maior parte das vezes e as contraindicações são raras. Tô certo em falar isso? Perfeito. A única contraindicação real é um câncer de mama em atividade ou um câncer ginecológico em atividade. Então, acho que... Né, e aí, sempre, estradiol... gel e progesterona, quer dizer, não necessariamente sempre, mas na maior parte das vezes, micronizada oral. Né? Eu acho que não é só uma questão de sintoma, é uma questão ali também de saúde pública, mesmo, de melhora de lifespan, de health span, de qualidade de vida, assim, de tempo de vida livre de doença crônica. Então, acho que isso tem que ficar bem claro. E o segundo ponto cara, vamos diagnosticar, além, claro, das medidas comportamentais de prevenção, mas vamos diagnosticar o mais precocemente possível. Se você não sabe o que fazer e a paciente tem história na família, encaminha para o mastologista, mesmo que seja para ele dizer não tem risco, mas assim, cara, com os tipos de cânceres, né, que a gente tem, principais, né, no próstata, cólon e o terceiro no homem próstata o primeiro, cólon e pulmão, exatamente. Aí o pulmão está muito associado a tabagismo e na mulher mama, cólon também, né, e depois de colo de útero. Então, assim, a gente tem muita possibilidade de fazer diagnóstico precoce e a gente precisa, na minha opinião, atacar isso de vez. Guilherme, eu queria, para terminar, deixar uma pergunta para a Pri. Pri, estradiol é vilão ou estradiol é mocinho? É muito mocinho. Muito mocinho. E isso é muito importante. Ajuda muito em todos os aspectos da vida da mulher. Saúde e prevenção, principalmente. Então, prevenção de osso, cardiovascular. Não tem por que não repor. Exatamente. A gente precisa quebrar esse estigma do pobre coitado do estradiol, que é visto associado ao câncer, quando o vilão não é o estradiol. E a gente precisa orientar as mulheres a perder o medo da reposição hormonal e entender que tem benefício desde que você faça a reposição hormonal com sabedoria. Se o médico não sabe fazer, não fala não, só encaminha ela para quem sabe. Eu não sei fazer isso, mas vai na Priscila. Vai na Priscila. Assim, eu não sei mesmo, sabe? Não tenho manejo disso, mas aqui, ó, você vai para uma pessoa que faz exatamente isso. Mas não fala não para paciente, entendeu? Maravilha. Eu fiz aqui as minhas considerações finais e aí eu quero deixar ali aberto para você falar o que você quiser. Pode falar que o Diogo tá feio, pode falar qualquer coisa, mas... Não, brincadeiras à parte, acho que vale a pena um recado final de todo mundo aqui para a gente poder encerrar com pontos importantes. Assim. Se tivesse que falar para o pessoal que está assistindo a gente uma coisa,
que seria? Assim? O que mais importante você vê ali de uma certa negligência ou um erro mesmo, né? Você já falou aqui, estradiol não é vilão e tal, mas assim, eu queria que esse recado final é uma coisa importante até para servir de um bom corte para você colocar no seu Instagram, sabe? Primeiro, agradecer o convite, porque falar de menopausa realmente é meu tema querido da vida, mas principalmente falar para todos os médicos para olhar com mais atenção para a mulher após os 40 anos. Ela fala tudo para você, não cata isso em exame nenhum. Simples. Escuta ela, escuta com atenção que você vai ver exatamente em qual fase que ela tá. E se você não souber, encaminha para quem sabe. Boa, Pri, é E isso. não sai soltando Exatamente. sertralina, fluoxetina por aí. Não faça estaloprando para todo mundo, não. Exato, não. Porque vai até dar uma melhorada nos sintomas, né? Mas aí vai se deixar, vai se atrasar muito. Você não está tratando o problema, está exatamente. tratando a consequência. E, Diogão, e o teu, meu amigo? Recado final. Eu sou feliz demais de ter a Pri com a gente, é uma baita aula que a gente teve, né? E a saúde da mulher é muito importante. A mulher hoje, como eu falei, né, e todos os dados epidemiológicos hoje mostram para a gente isso, a não reposição tem um impacto não só na saúde da mulher, mas na estrutura familiar. A mulher hoje, em 50% dos lares brasileiros, a mulher é o chefe de família. E a perda da capacidade cognitiva, a piora da sensação de trabalho, a piora de memória, pode fazer com que ela perca o emprego. E isso tem um impacto muito grande, inclusive econômico. Não é só uma questão de minha opinião, não existe espaço para opinião quando a gente fala de medicina. É seguir o que a gente tem de evidência. E a gente acabou de ouvir a Pri, uma especialista, ginecologista, mastologista, quebrando alguns paradigmas e mostrando que existe sim saúde, existe uma forma sensata de se fazer e não demonizando o hormônio como ele é feito. Esse o ponto, a medicina tem que ser isso. E esse é o nosso papel no MAP. E é muito legal, né? Porque assim, vocês dois estão trabalhando juntos, né? Eu ia falar isso agora. A Pri agora é meu braço direito na clínica. E é legal saber que de alguma forma, né, o MAP que é um evento presencial que a gente faz. A ideia é fazer 3 vezes por ano ou mais para discutir medicina assim, né? De forma tranquila, descontraída, sem preconceito, analisando com as críticas necessárias todos os temas. E é legal saber que isso, de alguma forma, propiciou ali o encontro profissional ali de 2 monstros da medicina, né? E agora trabalhamos juntos. E aproximou, e isso vai significar um monte de paciente. E melhora para as mulheres, cara. A segurança de ter a Pri ao meu lado hoje, quando eu tenho uma paciente fazendo reposição hormonal, é muito. Para o paciente é melhor. Né? Ter a segurança da Pri ao meu lado é muito melhor. Então, eu me sinto mais seguro, é bom para o paciente e a gente cresce, né? E a nossa função no MAP é exatamente essa: é rede de conexão e networking, né? E a gente utiliza essa network a nosso favor também. A gente é o maior beneficiado. Né? É muito legal isso. Minha gente, então encerramos aqui com chave de ouro esse bate-papo sobre saúde da mulher e vejo vocês no próximo programa. A gente está começando só, tem muita coisa a ser preparada. Então, fiquem todos bem e ouçam aqui os nossos especialistas. Cuidado ao falar não para a reposição hormonal, cuidado a dizer categoricamente que há contraindicação à reposição hormonal. Não deixe um câncer de mama, um potencial câncer de mama passar. E com isso, você vai com certeza estar ajudando a salvar muitas vidas. Com certeza. Nos vemos em breve. Em breve. Até já. Valeu. Valeu.